Olá, bem-vindo ao Café Esotérico. Eu sou a Carol. Eu sou o Du. E hoje a gente vai fazer um vídeo sobre os 4 elementos. E daí, num bate-papo, antes de iniciar essa gravação, a gente decidiu que faria bastante sentido trazer como aplicar esse conhecimento de uma forma bem prática, que é a pegada do Aya Sophia. Então a gente vai mostrar para vocês como fazer o uso dos 4 elementos para montar o seu altar. A gente falou sobre os 4 elementos no nosso último episódio, então vamos recapitular um pouquinho, né, sobre o que foi falado. Os 4 elementos são a terra, a água, o fogo e o ar. E para nossa egrégora, a terra significa o plano físico, a água significa o plano emocional, o fogo mental e o ar o espiritual. E a gente explicou um pouco como usar isso para proteção espiritual no contexto do último episódio. Então, se você ainda não viu, dá uma olhada lá. A gente vai explicar um pouquinho mais da função dos 4 elementos dentro do hermetismo e como usar ele para fazer o seu altar. Então, os 4 elementos, eles são símbolos. A gente usa eles como representações simbólicas de âmbitos diferentes da nossa vida, como a gente falou. Quando a gente fala de representação simbólica, então a gente vai pegar aqui, para o nosso vídeo, para o nosso momento, tá? Isso vai ser aprofundado em outros estudos nossos, mas quando a gente está falando de relação simbólica, a gente está falando de um objeto que eu posso pegar e que vai me conectar com uma ideia, que vai me conectar com um significado. E isso é uma relação simbólica, tá? Com os elementos. E daí a gente vai ter, dentro do reino da Terra, alguns elementos que são correspondentes àquele reino. Por exemplo, as pedras, por exemplo, a própria terra é outro elemento que está dentro do reino da Terra. Moedas, dinheiro são elementos que estão relacionados aí. Osso, por quê? Porque o osso está falando bem da nossa base, da nossa estrutura, né? Então a gente tem aqui uma série de elementos que estão relacionados ao reino da Terra e com os quais a gente pode se conectar, dependendo do significado que a gente quer trazer ou da energia com a qual a gente quer se relacionar, né? E aí, da mesma forma, a gente tem ali elementos do reino da água. Esses são mais fáceis um pouquinho da gente entender. Tudo aquilo que é líquido tá dentro do reino da água. Eles vão ter alguns pormenores, mas também não tá na hora da gente aprofundar isso. Se você for pensar numa cachaça que alguma entidade usa, isso também está dentro do reino da água. Então, além de compreender outro reino, o principal veículo dessa entidade ali é a água. Então, Um pouquinho de fogo. Um pouquinho de fogo, isso não é para agora. Spoiler. E aí, dentro do elemento fogo, a gente tem eletricidade como símbolo do elemento fogo, a gente tem a chama, a gente tem uma fogueira, a gente tem também os nichos naturais como um vulcão, tá bom? Então o próprio sol é um elemento natural do elemento fogo, e aí a gente tem aquilo tudo que fica mais sutil, que está relacionado ao elemento ar. Dentro da nossa egrégora, a fumaça, o incenso, o próprio ar, né? Aquilo que você inspira e expira. Então, acho que é interessante pontuar que para nossa egrégora, o fogo é o mental e o ar é o espiritual. E para algumas outras egrégoras é o inverso, né? Então, isso não significa que está certo ou errado. O que significa? Significa que trabalhando dentro daquela egrégora, você tem que respeitar a forma como aquela egrégora trabalha, né? Então, se eu vou utilizar alguma operação mágica que é correspondente dessa egrégora, e dentro dessa egrégora o fogo representa o mental e o ar o espiritual, não adianta eu tentar movimentar o reino do fogo para fazer alguma operação espiritual. Não vai funcionar, isso vai partir de incoerência. Se eu estou na egrégora em que o fogo movimenta as coisas espirituais, aí sim eu vou conseguir movimentar as coisas espirituais a partir das operações dessa egrégora, né? E é só isso que significa. E daí cada egrégora vai estabelecer um motivo de coerência do porquê que isso acontece. Dentro da nossa egrégora, a coerência está aqui. Isso não significa que a outra egrégora está incoerente. A nossa coerência, o porquê que a gente explica, como a gente fundamenta. Então, a gente tem os princípios da nossa egrégora trabalhando
é nesse formato: fogo mental, ar espiritual. Além de respeitar como a egrégora entende os elementos, é interessante também você entender por quê. Então, por exemplo, a gente vê o ar como espiritual porque ele é o elemento mais rarefeito, você não consegue conter o ar e ele permeia todos os ambientes, né? Apesar da gente não ver ele, a gente sente. Então, por isso que a gente faz essa associação com o espiritual, que permeia todos os ambientes, que permeia todas as dimensões. É o mais sutil, é aquilo que a gente não consegue aprender para ver, né? Para você conseguir ver o ar, você precisa densificar ele, que é o que acontece, por exemplo, no processo de queima de um incenso, né? O ar, ele parte de um objeto densificado para você conseguir visualizar, mas aquilo rarefaz. Rapidamente aquilo se rarefaz e você não vê a propagação da fumaça por muito tempo. E outras egrégoras que utilizam o fogo como espiritual têm a sua explicação de por que essa analogia funciona entre o fogo e o espiritual. Vale aqui, como dica, sempre, entre você para a egrégora do Hagia Sophia ou não, só fique flertando com a gente, faça você parte de outra, vai lá entender por que o fogo é espiritual na tua egrégora, se esse for o teu caso, porque essa questão de consciência do porquê que isso está fazendo sentido comigo, por que eu estou me interagindo com esse elemento dessa forma, é responsabilidade sua. Se ninguém te falou, é responsabilidade tua perguntar e extrair essa resposta. Sim, e a gente trouxe atenção para esses dois elementos que são comumente trocados, né, dependendo da egrégora, mas é importante você entender o simbolismo atrás de todos os outros elementos. Então, por que a água é emocional? Você vai pesquisar o simbolismo e você vai ver que até na literatura você usa a água para simbolizar o inconsciente, as emoções. Então, até nas figuras de linguagem é usado a água para se referir a estados emocionais. Vou afogar as mágoas. Entender essas coisas para você fazer essas relações, essas correspondências, fazerem sentido para você e elas virarem reais para você. Então é isso que vai dar poder, você realmente entender de onde está vindo, não aceita o que a gente está falando. Não só reproduzir, né, de onde você recebeu, mas saber o porquê que você está reproduzindo aquilo, né? Quando a gente está falando de espiritualidade, quando a gente está falando de ocultismo e de magia, mago é o que sabe o porquê. Os elementos, eles vão trazer pra gente até características da nossa personalidade, do nosso temperamento. Então, quem é do elemento terra tem uma certa qualidade de temperamento, quem é do elemento água tem outra qualidade de temperamento, quem é do elemento fogo outra e do elemento ar outra, né? E isso já vem sendo discutido também desde os gregos, que a gente atribui qualidades de temperamentos às pessoas que têm predominância em algum tipo de reino ou predominância, então, em algum tipo de elemento. Em outro vídeo eu trago isso para vocês com mais clareza. Então, se a gente entende os 4 elementos como os pilares formadores da realidade e da gente, quando a gente está usando no altar 4 elementos, a gente está fazendo referência às 4 dimensões da nossa realidade. Então, é por isso que é importante ter os 4 elementos presentes no altar. E é legal falar que o altar, uma das principais utilidades do altar é você se conectar com o divino. Lembrando que os 4 elementos também são divinos, mas eles ainda são divinos manifestos com algum tipo de forma e tudo mais. Ainda não é o divino mais puro que a gente tem. Isso não significa que eles não são puros. Vocês vão ter que adequar aí um pouquinho para conseguir entender essa nomenclatura que eu estou utilizando, tá? Mas eles não representam a fonte, ou eles vêm da fonte, mas não são a fonte. É como se a gente falasse que a fonte está neles, mas eles não estão na fonte. E aí a gente está trazendo aqui esses aspectos de utilizar os 4 elementos no altar para você ser capaz de manifestar coisas que estão relacionadas à sua essência através da âncora que esses 4 elementos podem trazer. Então, para manifestar coisas relacionadas à sua essência, você precisa estar com esses 4 elementos equilibrados. E daí a gente está puxando, então, quando a gente coloca 4 elementos no altar, e daí a gente vai trabalhar alguma questão que eu preciso me equilibrar nessas 4 fundações que me representam para eu conseguir trazer isso daqui de uma forma essencial. Essa, entre outras, é uma das representações, mas para esse vídeo é o que a gente achou que seria interessante trazer de perspectiva para vocês. Como a gente falou no vídeo anterior, dentro do hermetismo a gente tem 7 leis
que regem o universo, né? De acordo com a nossa perspectiva. E uma delas é a lei da correspondência. Então, o que acontece? Quando você está trazendo os 4 elementos para um altar, que é um elemento externo, você está colocando ali a intenção de trabalhar esses 4 elementos internamente. Então, é como se o altar fosse uma representação sua. O altar é uma foto do que está acontecendo dentro de você ou do que você quer que aconteça de você. Ou uma cena, se a gente for falar. Ou um boneco de voodoo seu. Um boneco de voodoo do seu psiquismo ali, olha só. Exatamente. Aí vem alguém, a faxineira vem ali. Passa um pano com água, você começa a chorar. Então existe essa correspondência e a gente usa o altar como um símbolo para o nosso universo interno. Então é como se as atividades que você estivesse fazendo ali no altar, os rituais que você está fazendo, são operações internas, são símbolos do que está acontecendo aqui dentro. Então você está acendendo uma vela. Vamos supor que você está acendendo uma vela para trazer coisas para a consciência. Então é a vela que eu estou acendendo lá fora, mas é a luz que eu estou acendendo aqui dentro. Isso. Eu estou jogando, vamos supor que eu tenho ali uma água que eu deixo e depois eu jogo ela fora porque ela não serve mais, porque eu estou querendo me livrar de sentimentos que não me ajudam mais. Então eu estou jogando essa água fora no mundo externo, mas eu estou jogando essa água fora aqui dentro. Isso. Quando você faz o movimento no externo, conectado com eu estou fazendo isso no interno, coisas internas se movimentam. Em breve o Aya Sofia vai abrir cursos para vocês poderem estudar com a gente. É importante que você saiba, se você vier estudar com a gente não vai oferecer para você ajuda através de um altar de espíritos e de elementais que vão vir aqui resolver o rolê para você. Porque o nosso formato de trabalho não parte daí, né? Então é assim, estou movimentando esse elemento fora com a consciência de que eu preciso de um apoio para conseguir movimentar essa característica em mim dentro. Então não vai vir espírito aqui passar o pano para você e fazer o rolê por você. Tem uma coisa que não vem no Aya Sofia. É espírito fazer o rolê por você. Entendeu? Eles têm mais o que fazer. Eles têm bem mais o que fazer. Então tá, então você já entendeu o que é o altar, né? É um símbolo do seu universo interno, é um microcosmo de você e você é um microcosmo do universo, né? E do mundo. Então a gente está trabalhando com escalas diferentes. Lembrando isso pro Aya Sofia. Se você for em outra egrégora e ela te der outra explicação de altar, ela tem que sustentar essa explicação de altar. E a gente não tá falando que tá errado. Mas aqui só vai funcionar se você seguir essa coerência nossa. E se faz sentido pra você, né? Para um altar, você tem que direcionar um espaço para ser o altar, né? Então é muito importante, porque é assim, é onde você vai disponibilizar coisas que estão relacionadas ao seu psiquismo, né? Você não pode deixar esse espaço ser profanado, porque é você sendo profanado. Então, assim, o teu altar tem que ser um local que você adquiriu para ser o seu altar ou que você deu uma nova utilização para aquilo e a partir de agora isso vai ser o altar. E essa peça toda é o altar. Então, assim, não adianta, por exemplo, aqui nessa prateleira, isso tudo aqui é um altar. Não adianta eu utilizar a prateleira de cima como altar e embaixo eu tô colocando sapato e tênis, né? Então você tem que buscar um local que realmente represente, um local que vai ser sagrado para você poder trabalhar esse intercâmbio de energia interna e externa, interna e externa, tá bom? O que é sagrado? Sagrado é separado para um propósito. Você vai usar aquela mesinha como seu altar, você não vai usar mais aquela mesinha como ambiente de estudo. Você não vai usar mais aquela mesinha para comer queijo com seus amigos. Posso fazer um paralelo? Claro. Você falou da mesinha de estudo, gente. Se você pegar e botar a sua escrivaninha como seu altar de estudo, aquilo vai funcionar de outro jeito. E daí você não vai mais comer na sua mesinha, porque esse daqui é um local sagrado para eu realizar os meus estudos. Isso dentro do seu processo psíquico muda o rolê completamente e a coisa fica muito mais potencializada, tá? Sim, você designar uma coisa, você dá uma função mágica para aquilo. Isso. Então você separa ele do profano.